Que horror, hein? Agora, ela não tem mais acesso ao imóvel, né? Não tem mais. Desde o dia que foi realizada a vistoria, no dia 9 de novembro, eles fizeram a vistoria e disseram a ela, o vistoriador, né, disse a ela que ela não podia mais entrar no imóvel. Até ficou pertences dela no imóvel, professor, que ela não conseguiu retirar tudo. Agora, a doutora, como é estudiosa, é uma excelente profissional, vai engolir eles, hein? Vai, porque eles fizeram tudo errado. Na verdade, não pode fazer cobrança abusiva, excessiva, eles estão fazendo, então perdas e danos. Obrigação de fazer, porque eles não podem reter a capitalização, né? Pode até, só para assustar, pedir, requer que seja oficiado o Ministério Público sob pena de crime. Pode fazer isso, não vai acontecer porque o judiciário fecha os olhos, né? Mas isso causa impacto. E a obrigação de não fazer seria no sentido de cessar essas cobranças abusivas, uma vez que não existe, já foi feita a locação com o imóvel daquela forma, e foi feito já o auto de vistoria e a chave foi devolvida, então não é mais a hora de cobrar nada, já aceitou a chave, né? Sim, sim, professor. E nessa cobrança, eu fiquei com algumas dúvidas também, professor, porque eles estão cobrando, ela entregou as chaves no dia 14 de novembro, e eles estão cobrando aluguel do mês de novembro todinho, professor, até do dia 1º ao dia 30. E o correto seria até o dia 14 a entrega das chaves, certo? Certo. Na verdade, o pagamento do aluguel é até a data da entrega da chave. Sim, Mas e eles estão agora, cobrando... e doutora, avisa a cliente que o caso é complexo, porque se fosse durante a locação, daria para fazer o despejo. Existe o despejo por culpa exclusiva do locador. É um despejo que o inquilino pode propor contra o locador. Como ela já entregou a chave, então passou, entrou na obrigação de fazer. Mas provavelmente eles vão fazer a ação de cobrança. Então a doutora já explica que talvez tenha que fazer a contestação, né? Sim. É isso aí, professor. Essa ação, doutora, ela custa hoje no mercado, ela custa de 8 até 12 mil reais. O valor de mercado dessa ação. Alguns advogados cobram o quê? Cobram 5 vezes o valor dela, 5 vezes o valor do aluguel. Eu assisti uma aula do professor um dia e eu vi o professor falando sobre cobrança nas ações. E aí eu lembrei, quando eu fui fazer a minha proposta de honorários para essa ação, eu lembrei do professor falando que, acho que era até uma consultoria que o professor estava fazendo, ele falou, nessa ação você pode cobrar de 3 a 5 aluguéis. Acima de 3 salários. Exatamente. Tá. Aí eu fui nessa. É isso mesmo, na verdade, ações locatícias, nós vamos cobrar o quê? De 3 até 5 aluguéis. Cada ação, né? Uma ação de cobrança, uma ação de despejo, normalmente é isso. Aí se o aluguel, que nem eu tive um caso agora do Bruno Galhaço lá, o aluguel é 30 mil reais. Então, se cobrar 5 vezes o aluguel, o cliente acha muito oneroso, né? Então, você reduz, você consegue reduzir para 2 aluguéis, algo assim. Sim, é isso mesmo. Ô professor, então, eu anotei algumas dúvidas aqui para eu esclarecer com o professor. Para eu fazer tudo muito certinho, muito correto nessa ação dela, professor. Então, o nome da ação fica ação de obrigação de fazer e obrigação de não fazer, cumulada com perdas e danos. O que nós vamos fazer? Tá. Aí dá para abrir preliminares nessa ação. Então, pedir justiça gratuita, não sei se é o caso dela, né? Isso, eu gostaria de comentar isso com o professor, se possível. Pode, fica à vontade. Pode sim. Então, ela é empresária, professor. Ela não tem imóveis e não tem imóveis no nome dela. Ela me apresentou a declaração de imposto de renda do ano de 2021, constando que ela é sócia de uma empresa e ela tem ali 33% dessa empresa, que equivale ali ao valor de 180 mil reais. Então, eu queria perguntar para o professor, será que é viável fazer um pedido de gratuidade de justiça no caso dela? Olha, a justiça gratuita, se ela é empresária, é difícil, né? Tudo bem, nós sabemos que a justiça gratuita não tem a ver com quanto você ganha, mas quanto você gasta, né? Teria que ser bem fundamentado nesse sentido, não sei, talvez algum tratamento que ela esteja fazendo, familiar, se tiver isso, medicamento, né? Poderia pedir sim, nós já temos decisões, tem jurisprudência para isso. Mas pode pedir e tentar, mas alerta ela que no caso dela é difícil conseguir justiça gratuita, né? A chance é mínima, vai tentar. Pode ser, ela vai falar, mas vou perder muito tempo? Não, essa análise demora 30 dias a mais, às vezes compensa, né? Isso.
Eu cheguei a conversar com ela sobre isso, eu já deixei ela ciente que ela pode não ter deferido esse benefício, né? E prioridade processual, ela tem mais que 60 anos? Não, ela é Não. jovem. Deve ter Tá. uns, acho que 20, 25 anos, professor. Agora, sabe o que a doutora pode fazer? A preliminar 1 justiça gratuita, uma tentativa. Pode trabalhar com uma preliminar 2, a preliminar 2 do pré-questionamento, que o caso é notório, porque é uma afronta à lei, né? Porque é uma afronta à lei do inquilinato. Cobrar multa, né? Multa superior, ou né? Não dá nem entra no mérito de multa, mas é uma afronta à lei do inquilinato no sentido de tentar empurrar para o inquilino um prejuízo que não existiu, né? A responsabilidade do inquilino, ela é de manutenção. A responsabilidade do locador, na verdade, ela é estrutural. Então, a responsabilidade estrutural é dela, né? No próprio auto de vistoria já consta isso. Então, daria para falar que é uma afronta à lei federal. Porque a lei estabelece o quê? Que essa situação é de responsabilidade do locador. Então, bateria no quê? Poderia ficar assim, do pré-questionamento. Fica evidente, né, no fato, no caso, em tela, que existe uma afronta à lei do inquilinato. Por que uma afronta à lei do inquilinato? Porque, de fato, ocorreu uma interpretação equivocada em relação à lei, né? As obrigações, né? Exatamente. As obrigações. Entendi. Nossa, professor, como foi bom ter agendado esse horário com o professor, porque o professor está abrindo a minha mente, tipo, eu não faria esse pedido se eu não tivesse consultado o professor, e eu vejo que é muito essencial esse pedido aqui, professor, essa preliminar aqui. Agora, outro ponto importante de prova, nós temos duas provas, as provas orais e as provas documentais. Prova oral, a gente trabalha com testemunhas e depoimento pessoal. O que a doutora poderia fazer? Preliminar 1, justiça gratuita. Preliminar 2, do pré-questionamento. Poderia fazer o pré-questionamento à lei federal e o pré-questionamento à Constituição Federal. A Constituição Federal, a doutora bateria o quê? Na dignidade da pessoa humana. Tá. Ou seja, existe uma afronta à Constituição Federal também, porque estão cobrando ela excessivamente, estão cobrando algo que a lei do inquilinato não força ela a pagar, né? não gera obrigação para ela. Por quê? Se a doutora bater nos dois pontos, a gente já consegue no pré-questionamento, por isso o título da preliminar fica assim, do pré-questionamento. Porque batendo nos dois pontos, a gente já consegue criar tese recursal por recurso especial e tese recursal por recurso extraordinário, entendeu? Entendi, professor. Aí eu iria nessa peça, essa exordial, eu iria na terceira tese, antes dos fatos. A terceira tese da necessidade do agendamento da audiência de instrução e julgamento. Tá. Nesse tópico, né, da necessidade do agendamento da audiência de instrução e julgamento, eu falaria que é importante marcar essa audiência para apresentação de depoimento pessoal. Se ela tiver testemunhas, ótimo, aí menciona testemunhas. Se ela não tiver, fala, não, eu não sou de contar as coisas para os outros, alguma coisa, só fala em depoimento pessoal, só para a gente não cair em contradição. Mas bate no quê? Que essa audiência é essencial para provar a verdade, a boa-fé, o princípio da cooperação, e que a falta, né, se o juiz não marcar essa audiência, o juiz a juiz, o Poder Judiciário, ocorreu o cerceamento de defesa. Porque, olha que legal, antes dos fatos, a doutora está criando a tese do recurso especial extraordinário, terceiro grau, e está criando a tese do recurso de apelação, de segundo grau. Então, a doutora quer não queira, está dando uma carteirada com a educação e falou, juiz, se você não julgar com cuidado, juiz, juíza, eu vou recorrer para o segundo grau e vou recorrer para o terceiro grau, não estou de brincadeira aqui, entendeu? Entendo, professor. Sim. Aí, professor, a partir disso eu passo para os fatos, né? Isso, aí nos fatos, tenta criar uma conexão. Fala que ela está sendo cobrada, que ela começa pelo aluguel. Ela alocou o imóvel na data tal, pagava o aluguel tal, menciona o último aluguel pago, fala que o contrato é prazo determinado, fala que era para locação residencial. Aí depois começa, né? Infelizmente, vem ocorrendo cobranças excessivas após a entrega da chave, onde o auto de vistoria inicial e final não detectou nenhuma abusividade, nenhum erro, nenhuma obrigação a reparar. Bate nisso. Faz conexão com o direito. Deixar claro, não esquece da capitalização, deixar claro que estão se negando a liberar a capitalização.
Sim. Eu até ia pedir para o professor, será que cabe um pedido de tutela de urgência para pedir o resgate dessa capitalização, professor? Cabe. A doutora pode usar como tese o fumo boniuris, né? E o periculum in mora. Uhum. Então, em relação à preliminar, ficaria 1, justiça gratuita. 2, Pré-questionamento. pré-questionamento. 3, a necessidade do agendamento da audiência de instrução e julgamento. E a quarta preliminar seria o quê? A tutela antecipada. Tutela antecipada. Tá. Por quê? Porque é um valor que vai ajudar ela em relação ao outro imóvel, em relação à vida dela, é o valor dela, né? Sim. É verdade, professor. Então tá, então eu peço a tutela antecipada para o resgate dessa capitalização. Isso, para liberação, alvará de liberação para o resgate da capitalização. A doutora pode até pedir que seja expedido um mandado judicial para liberar compulsoriamente. Passa por cima deles, né? Tá, expedir alvará, professor? Alvará pode falar mandado judicial, porque se falar alvará, você pega um juiz incompetente, está cheio, né? Ele vai falar, alvará é a ação autônoma. Então, não usa o termo alvará, usa o termo mandado judicial. Infelizmente, tem que tomar cuidado com os detalhes, né? Certo. Aham. O professor, tá. Eu não sei se eu tô cortando o professor nas suas falas. Não, tá não, fica à vontade. Não tá não. Esqueci o que eu ia falar, professor, mas daqui a pouco eu lembro. Então, eles estão cobrando, professor, o boleto venceu dia 11, eles estão cobrando multa de 10% por atraso. Será que eu argumento algo sobre isso? Pode argumentar, porque nesses casos nós temos divergência doutrinária e jurisprudencial, mas em regra é 2%. 2%. Sobre o atraso. Tá. Agora, nos fatos faz essa conexão e no direito, o que a doutora vai fazer? Vai mencionar a Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana, pode falar da função social do contrato, né? O contrato tem uma função social da propriedade, mas a doutora tenta levar para a Lei 8.245 de 91, entendeu? Sim. Entendi, professor. O que a doutora pode fazer também? Nós temos, né, os artigos 51 e 52, mas aí é melhor trabalhar nesse caso, como é uma obrigação de fazer, com obrigação de não fazer e cumulada com perdas e danos, a doutora trabalha com os fundamentos do Código Civil em relação a perdas e danos, em relação a dano moral, dano material, pode fazer isso, viu? Sim, o artigo 186 lá, professor, 187... Isso. 9, esses pro dano para as perdas e danos. Para perdas e danos. A doutora pode trabalhar, fazer menção disso sim. Uhum. O professor comentou em dano material também? Dano moral seria, nesse caso, a questão psicológica. Agora, o dano material, a gente teria que pensar lucros cessantes, danos emergentes, né? O lucro cessantes, aquilo que ela deixou de ganhar, e o danos emergentes, o prejuízo que ela causou. Se a gente perdas e danos, o legal, por isso eu gosto de trabalhar com o gênero perdas e danos, porque a gente pode trabalhar com danos morais, danos materiais e danos estéticos. Quando a gente fala de só dano moral, material, a gente fica preso. O que a doutora pode pensar? Será que ela teve algum dano em relação a isso? Claro que ela está tendo, né? Dano moral já acho que está bem. Tudo bem que a gente sabe que a condenação de dano moral nesses casos é R$2.000, R$3.000, mas não é pelo valor, é mais para condenar. Agora, em relação ao dano material, juros, esse valor já está preso há 3 meses, né? Sim. Se colocar na poupança, ela já perdeu, né? Então, na verdade, o que ela deixou de ganhar já existe, né? Os lucros cessantes, danos emergentes, né? O professor, é questão de valores ali por essas perdas e danos, o professor acredita que eu posso pedir uns R$3.000? Pode fazer assim, quer ver uma dica, doutora? Pede R$2.000 ou a ser arbitrado por Vossa Excelência. Porque você não onera a ação. Se pede 10.000, que os colegas gostam de fazer, R$10.000, a ação, o valor da causa aumenta. Então a taxa judiciária fica maior. Então pede R$2.000 a título de alçada ou a ser arbitrado por Vossa Excelência, entendeu? Sim. A doutora vai trabalhar com os artigos, o 45 ali da Lei do Inquilinato.
45 é um bom fundamento, o artigo 22, o 26, né? Que fala do locatário é obrigado. Tá. Ô, professor, ali a locação foi com a imobiliária. Eu não chamo a locadora nessa ação. A locadora não vai fazer parte dessa ação. Somente a imobiliária. Eu faria a ação. Quem está cobrando, fica muito claro que é a imobiliária? Sim. Fica claro que é a imobiliária. A locadora, ela aparece falando alguma coisa em algum momento ou não? Nem em momento algum, professor, não. Até eu conversei com eles, professor, para tentar ajustar ali de forma amigável alguma coisa, mas em momento algum a locadora apareceu nessa situação, só com a imobiliária. Eu jogaria os dois no polo, viu, doutora? Eu jogaria os dois no polo. Por quê? A imobiliária, se a gente não joga o locador no polo, a imobiliária vai falar, não, eu estou fazendo porque eu sou representante do locador, dos direitos do locador. Então, um joga para o outro. Então, joga os dois, porque aí eles vão começar a brigar entre eles. E a gente vai trabalhar o artigo 22 da Lei do Inquilinato. A gente vai falar das obrigações, né? Deveres do locador, deveres do locatário, 22, 23, 21. Então, eles que se matem, né? E o judiciário acaba indo na nossa, né? Sim. Então tá. Professor, vou chamar os dois, então. A melhor estratégia é chamar os dois, porque não dá para ninguém escapar do polo, não dá para ninguém pedir ilegitimidade, né, do polo passivo, não dá porque os dois têm conexão, né, quem está cobrando é a imobiliária e o locador, ou locadora, que de fato é a detentora dos direitos, né, seria melhor, hein? Tá, tudo bem, professor. Situação da de urgência. Agora eu ia falar, né, se ela tem alguém para fazer um laudo, às vezes um pedreiro conhecido. É que hoje em dia, né, você conhece a pessoa, ele vai pedir alguma coisa, a pessoa cai fora, né? É difícil, tudo é cobrado, se ela tivesse alguém para laudar, falar que o imóvel está em perfeitas situações, vai que ela tem um arquiteto, um engenheiro conhecido, alguém para fazer isso, eu também usaria isso como prova, juntaria, né? Mas teria que ter, né? Provavelmente não vai ter. Ela teria que ter acesso ao imóvel também, né, professor? Também teria que ter acesso ao imóvel. Porque o meu receio, nesse caso, você pega um juiz atrapalhado, um juiz, está cheio, ele vai pedir uma perícia. Ele vai pedir, só que quem vai pagar essa perícia é ela, né? Aí você pega um profissional, cobra aí 5 mil a perícia, olha o gasto desnecessário que deu, né? Que gerou. É verdade, professor. Ô, professor, então sobre a locação, sobre o final da locação ali, eu vou argumentar que até dia 14 que é devido ao aluguel, né? A partir desse dia não é mais devido. Dia 14 de novembro. Entregou a chave, não tem mais a obrigação de pagar aluguel. A chave é o que libertou ela, né? Dessas obrigações. Sim. O professor, e o valor da multa, o valor dessa diferença de aluguel, que foi até o dia da entrega das chaves, o professor acha importante ou interessante a gente pedir para consignar, porque eles emitiram um boleto apenas no valor total, né? Incluindo esses valores que ela não está de acordo. Seria interessante, talvez pede essa autorização, pode pedir em preliminar ou só nos pedidos. Tem juiz que finge demência, né? Se isso acontecer, entra no site do TJ, imprime a guia, faz o depósito do juízo e só avisa. Excelência, foi feito o depósito do juízo. Infelizmente, às vezes a estratégia é fazer isso porque a gente não tem como escapar, né? Tá, então eu faço então a consignação ali dos valores que ela acha que são devidos. Que são devidos. E aí livra ela. E se eles fizerem uma ação de cobrança, pelo menos dá para usar com matéria de defesa, né? Tá. Certo, professor. Ô professor, as vistorias, elas precisam ter as datas nas imagens? O laudo de vistoria. Lá na imagem, ela precisa mesmo ter a data? Não precisa não. O que a gente pode fazer quando o cliente tem condições é pegar essa imagem, levar no tabelião de notas e ele lavra uma escritura pública para atestar, né? Aí ele fala até da data.
Então, se ela tiver condições, porque essa escritura pública é cara, né? Ela vai gastar algo em torno de R$ 420. Isso uma folha, das demais é mais. Mas teria que fazer isso. Tá. Ô, professor, e quando eu estava ali tentando conversar com eles, para a gente tentar resolver isso, a minha cliente, ela se dispôs a pagar, teve um móvel lá do apartamento, a cliente disse que não sabe como que ele se quebrou. E ela se dispôs a fazer o pagamento desse móvel. Só que como eles não responderam, não aceitaram conversar com a gente, aí ficou assim, agora na ação judicial eu falo algo nesse sentido, que ela se dispôs a pagar aquele imóvel, que não sabe como foi quebrado. Pode falar, mas tem que tomar cuidado só para não confessar. Então, porque se confessar, o juiz ele pode dar uma decisão parcialmente procedente, e aí tem aquela coisa da sucumbência recíproca, né? Então, eu omitiria. Eu acho que é matéria deles de defesa. Deixa eles falarem isso na contestação, para a gente ver se vão falar e o que vão falar, entendeu? Então tá. Entendi. Ô professor, má-fé da imobiliária, algum argumento sobre má-fé da imobiliária o professor acha viável? O que poderia fazer é uma conexão em relação à entrega da chave. A imobiliária, será que a imobiliária foi negligente, imprudente? Porque ela recebeu a chave. Como que agora ela vem cobrar situações no imóvel, né? Avalias no imóvel? Já pegou a chave. Então, tomar cuidado, mas poderia falar que a imobiliária está induzindo o judiciário a erro. Mas isso só numa réplica, né? Porque eles teriam que apresentar. Eu seguraria isso para fazer após a contestação, numa réplica. Tá. Agora, dano moral legal, então 2 ou 3 mil reais ou a ser arbitrado por Vossa Excelência. O dano material, a gente teria que trabalhar para a gente não correr riscos de separar o dano material. Lucros cessantes e danos emergentes. Aí trabalhar ali com o artigo 402 do Código Civil. O lucro cessante, o que nós vamos fazer? É uma espécie de prejuízo, de perdas e danos que consiste no que a pessoa deixou de receber. Eu enxergo que tem, porque o valor já está preso há 3 meses. Se a gente fizer uma atualização na poupança, é mínimo, mas tem, né? Então, dá. Agora, isso em relação aos lucros cessantes. Agora, danos emergentes fica mais difícil, né? Porque o que ela deixou de receber em razão disso, né? Sim. Talvez dá para fazer o pedido de danos materiais, mas só no que se refere aos lucros cessantes. Tá. Então, professor. Esse imóvel é de Florianópolis, professor, só que agora ela está morando lá em São Paulo. A ação eu vou usar aqui em Florianópolis, né? Ela está morando em São Paulo, mas o imóvel é lá em Florianópolis, né? Não tem, nesse contrato de locação não tem cláusula de eleição. Não, a cláusula... Dá uma olhadinha aqui. Eu vou conferir, mas eu acredito que tem, sim. Porque o problema da cláusula de eleição é que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que ela existe, né? Então, você vê, eu mesmo aqui tive que distribuir uma ação em Rondônia, sendo que a locação foi no Paraná. Ai, meu Deus. E é ruim, né? Porque esse sujeito que era o locador, segundo as más línguas, ele tinha contato no fórum, tinha amizade. E a gente não conseguiu provar isso, não. Cláusula de eleição na locação tinha que ser nula. É Florianópolis, professor, Florianópolis. Que bom. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu queria perguntar para o professor. Então, dano moral legal, ok. Dano material nós já achamos, o lucros cessantes. Ótimo. Dá para pedir tutela antecipada para liberação do valor. Dá para trabalhar lá em preliminar. O valor da causa não tem como fugir. Nós vamos ter que seguir o quê? Vamos ter que seguir a lei do inclinato. Então, 12 vezes o valor do aluguel. Qual que era o valor do aluguel, doutora? 6.700, professor. Vai ficar alto, hein? E vai em Florianópolis, Santa Catarina, vai ter que fazer o quê? Lá é 2%, né? 2%. São Paulo aumentou. De 1 vai para 1,5% o ano que vem. 2%, ai, meu Deus. Vai fazer o quê? Vezes 12, 2%. É o valor da causa.
Se ela não conseguir isso gratuito, ela vai ter que pagar isso. Sim. Uhum. Tá, professor. Essa peça, a hora que a 12 doutora finalizar ela, pode mandar para mim. Manda no WhatsApp do escritório, eu olho, se tiver alguma observação eu falo, viu? professor, muito obrigada. Obrigada mesmo. Manda, a Camila me avisa, tá? A hora que chegar, Tá. eu olho sim. Eu posso Tá corrigir bom. assim, te ajudo, ou numa mentoria também, essa plataforma eu abro a peça, a doutora abre e a gente consegue também fazer correção, se falar também, tá? Veja o que for Tá. melhor para a doutora aí. Tá. Eu tinha começado ela ali, agora acho que já tá meio tarde para enviar para o professor, né? É. Mas assim que eu terminar, então, professor, eu envio. Pode enviar sim. Então tá. Valor da causa, 12 vezes o valor do aluguel, mais os danos morais daí, né? Mais os danos Mais as morais perdas e os danos materiais, hein? E lá nos danos materiais, deixa bem claro que são lucros cessantes, né? Tá. Porque senão o juiz pede para emendar. Tá. O pro... Tá, entendi. O professor, aí se esse título, porque assim, o boleto venceu no dia 11 e no contrato de locação, eles falam, professor, tem uma cláusula que diz que a cliente, a locatária, ela anule esse título seja resgatado em caso de inadimplência. Então, se o boleto venceu no dia 11, eles já estão considerando que ela está inadimplente, né? Já estão considerando que ela está inadimplente. Aí eles já podem ter sacado esse título também, né? Pode ter sacado também. Tá. Tá. Um detalhe, nós temos aquele protesto de provas, não pede perícia não, hein, doutora? Porque a perícia, a ideia é a gente fugir, porque já pensou fazer ela gastar de 3 a 5 mil? Pois é, não vou pedir, professor, não vou pedir. E nós sabemos que no Brasil, infelizmente, acho que no Brasil não é um país honesto, mas no Paraguai, o que o juiz faz? Ele divide os honorários, o perito divide com o juiz, né? Então, tudo é perícia, tudo é perícia. Mas no Brasil não, país honesto, né? Claro que não. Não. Não queremos perícia aqui não. Né, professor? Eu tinha anotado algumas perguntas e eu acho que eu consegui esclarecer tudo com o professor. O valor da causa, tudo certinho. Quais são os mecanismos? O professor, como que eu posso argumentar ali no sentido de suspender essa alocação, que essa alocação ela teve vigência até no dia 14 de novembro? Tipo, para suspender, porque assim, se ela não pagou o boleto, não fez os reparos do imóvel, eles podem continuar cobrando o aluguel, né, professor? Podem continuar cobrando. O que a doutora pode fazer? Lá na tutela antecipada, já vai ter uma tutela antecipada para liberação. Cria um segundo pedido. Fala que quer a liberação, a rescisão do contrato, a partir do momento que foi devolvida a chave no data tal. Pode ser uma saída boa também, né? Uhum. Requer que a rescisão do contrato, ou do extrato, a rescisão, seja reconhecida desde a data tal, que foi a data efetiva da entrega da chave, conforme o recibo da entrega da chave. Porque ela pegou um recibo, não pegou? Tenho já aqui para juntar como prova. Sabe o que a doutora pode fazer? Escaneia e coloca na peça, no corpo da peça. No corpo da peça. Recibo da entrega da chave. Então tá, professor, vou fazer isso mesmo. Ali junto com a tutela antecipada, né? Tá.
Professor, eu acho que era isso que eu queria conversar com o professor esclareceu as minhas dúvidas, estou bem contente, bem feliz. Que legal. Se precisar, surgir alguma dúvida que você estiver terminando a peça, pode mandar. Eu vou entrar em outra consulta agora, depois hoje eu dou aula à noite, né? Então, se eu não conseguir responder hoje, eu respondo amanhã. A doutora vai pegar na peça, né? E aí eu consigo. O professor, me permite fazer só mais uma perguntinha muito rápida sobre um prazo agora no recesso, sobre prazos no recesso, professor. Para o Ministério Público, em uma defesa administrativa que está tramitando lá diretamente dentro do Ministério Público, sem ser no Judiciário, suspende o prazo agora no recesso? Suspende. Na verdade, tinha uma discussão até do Juizado Especial Cível, né? Se tinha prazo ou não, mas de fato, do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, tudo suspenso, hein? Tem que estar suspenso, sim. Porque ela foi notificada no dia 5, com um prazo de 30 dias. Aí eu fiquei em dúvida se ela já tem que apresentar a manifestação até o dia 5 de janeiro ou se a gente vai prorrogar esse prazo lá para... No judiciário, tudo suspenso. Tem discussão no juizado e processos administrativos, né? Tem essa discussão. Então, o ideal é ficar atento para a gente não perder prazo, porque às vezes o processo administrativo eles contam só os dias úteis, mas continua contando prazo, entendeu? Mas vou ligar lá no Ministério. Melhor ligar. Melhor ligar. Ai, professor, então tá. Eu vou fazer essa peça e envio o professor. Pode mandar. O professor dar Pode sim, pode mandar, precisar à tua disposição. E parabéns pelos livros, fiquei contente, viu? Você tem a coleção completa lá atrás, que legal. Mais um monte ainda que eu quero, professor. Legal, fico feliz de você ter meus livros aí, todos feitos com muito carinho, viu? E eu que agradeço. Doutora, obrigada, professor. Fica com Deus. Um abração, viu? Tchau, tchau.